Eu quero trazer a nossa saudação a todos os irmãos e irmãs da nossa Igreja Batista da Graça. Queremos agradecer a Deus que está protegendo a todos, guardando a todos. As nossas orações por todos os irmãos e irmãs têm sido diárias. Alguns já têm nos procurado, a gente atende, ora por vídeo, se houver alguma emergência, a gente também atende pessoalmente, guardando aqueles procedimentos, de cuidados. O fato é que nossa igreja prossegue e nós temos sido sustentados, os irmãos têm sido sustentados e continuamos orando, atentos a tudo quanto as autoridades estão recomendando, ou mesmo em alguns casos promulgando, na verdade, proclamando como necessidade. Nós estamos atentos a isto e a gente pede a todos os irmãos que prossigam em suas orações, em seus cultos nos lares e mantenham a gente informado, a todos nós aqui informados na liderança acerca de suas necessidades. Contem com as nossas orações e que Deus esteja abençoando a casa de cada um de vocês. Vamos orar nesse instante, por favor. Senhor nosso Deus, nós agradecemos. O Senhor é o nosso Senhor e nós temos confiança nesta hora difícil. Nós não estamos sem âncora, nós não estamos desgovernados. Nós confiamos na Tua proteção, na Tua graça. Estamos ancorados em Cristo, na cruz de Cristo. E queremos pedir graça para o nosso país, para as autoridades no campo da saúde, no campo da vigilância sanitária, dos nossos cientistas, daqueles que estão envolvidos no encaminhamento, nas resoluções deste momento grave na saúde que nós estamos vivendo. Pedimos por todos os lares de nossa igreja, pelos seus líderes, pelos esposos, esposas, pais e filhos. Que o Senhor abençoe a todos. Oramos agora que a Tua palavra ilumine os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos, nos domingos pela manhã, atentado para considerado a segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Estamos fazendo aí uma exposição sequencial dessa epístola e começamos isto presencialmente em nossos cultos. Então, logo teve início a quarentena, nós então seguimos com essas exposições semanais aqui através da internet. E para a palavra de hoje, eu começo com algumas lembranças óbvias. Este é um mundo sujeito a males. Este é um mundo sujeito a calamidades, a tribulações. Isso faz parte da história humana e às vezes, porque gozamos de um tempo de prosperidade, tranquilidade, paz, nós tendemos a esquecer disto. Mas este é um mundo de fragilidades. Este é um mundo de perversidades, de atrocidades. A história dá conta disto. A história do século XX dá conta disso. Esse início do século XXI nos relembra isto. Este é um mundo em que a morte é uma realidade. Ela está por perto. Ela é uma realidade que virá ao nosso encontro se o Senhor não vier antes. Esse é um mundo de impermanências, de coisas que passam. O autor de Eclesiastes lembra disto. Tudo é esse vapor, tudo é esta névoa. E a nossa pergunta para a palavra desta manhã é: como atravessar em meio a impermanências? Como permanecer nas impermanências? Nesse atual momento que vivemos no mundo, estas são perguntas que todo cristão deve fazer.
Eu quero convidar você para que leamos juntos, você acompanhando aí em sua casa, 2 Coríntios capítulo 4, os versos 16 a 18. Você se lembra que no domingo passado nós consideramos os versos de 7 a 15 e hoje vamos considerar 2 Coríntios capítulo 4, os versos de 16 a 18. 2 Coríntios, capítulo 4, 16 a 18, diz assim: Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Vamos nos lembrar um pouco do assunto e a característica geral desta epístola do apóstolo. Paulo aqui está oferecendo alguns conselhos adicionais à igreja de Corinto. E depois, devido ao fato de que muita crítica havia se levantado com respeito ao apostolado de Paulo, ele escreve para, assim, vindicar a sua posição, mostrando que era alguém que possuía as credenciais necessárias para ser reconhecido como um apóstolo de Cristo. Paulo expõe a sua vida sacrificial em favor das igrejas, mas fala sobre este sacrifício em favor das igrejas também num tom de alegria em serviço, a despeito dos rigores e durezas do ministério. Logo, esta carta é uma carta pessoalíssima de Paulo. Alguém tem observado que esta é parcialmente a autobiografia de Paulo. Há muito conteúdo emocional aqui nessa epístola. E por quê? Porque Paulo fala de suas ideias, fala de suas alegrias, fala de seus sofrimentos, fala de suas angústias pessoais. As duas palavras que se encontram com mais frequência em 2 Coríntios são conforto, encorajamento e ministério. E aí, observe, semana passada nós então falamos sobre aquela vida do apóstolo que se consumia lançando luz, não é? Aquela candeia que iluminava. Agora ele vai dizer que enquanto queimava e iluminava, usamos aquela alegoria, ele dirá que na esperança da ressurreição, versos 14, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. E aí ele vai dizer, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Observe, Paulo crê na promessa da ressurreição, e ele agora diz que, uma vez que tudo que ele faz objetiva as ações de graças por meio de muitos, ações superabundantes de graça por meio de muitos, para a glória de Deus, ele então coloca assim, por isto não desanimamos. É interessante que agora nesta palavra o apóstolo trará os contrastes na vida cristã e através deles nós podemos entender um pouco da dualidade de nossa vida com Cristo.
A vida do cristão aqui neste mundo, ela está situada nesta condição entre o corpo frágil e o espírito renovado. Paulo diz assim: pelo contrário, nós não desfalecemos, muito pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Paulo aqui está tratando da decadência da sua materialidade, do organismo físico, desse ser que ele chama de exterior, que se vai corrompendo. O original grego aqui indica um presente progressivo, um processo de decadência e desintegração. O poeta brasileiro, gaúcho, Mário Quintana, diz: minha morte nasceu quando eu nasci. Despertou, balbuciou, cresceu comigo, e dançamos de roda ao luar, amigo, na pequenina rua em que vivi. Está falando dessa realidade, o princípio da morte operando no ser humano, nesse homem exterior que o apóstolo Paulo fala aqui. De fato, ele introduziu esta sessão usando aquela expressão que trazemos a excelência daquele tesouro em vasos de barro, e ali naquele momento ele está obviamente chamando a atenção para a humildade com que ele tinha aquele tesouro da iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, mas também já era ali essa expressão vasos de barro, uma transição muito importante para apontar nos versos seguintes, como ele coloca aqui, a nossa fraca natureza humana, que inclui, embora não esteja só limitada ao corpo, tesouros em vasos de barro. Lá atrás, você se lembra, eu disse que no Antigo Oriente, coisas preciosas eram guardadas em vasos de barro. Além de serem excelentes recipientes, os vasos de argila têm um poder de conservação. Guardavam em vasos de barro ungüentos, perfumes caros como o incenso, ouro em pó e joias e pedras preciosas, óleos e azeites caros e finos, licores e xaropes, remédios e bálsamos como a mirra, corantes como a púrpura, que era aquele corante vermelho escuro tirante a violeta, que era retirado pelos antigos de um molusco, coisas caras, realmente especiarias caras, bens preciosos eram guardados ali. E o apóstolo diz que, apesar disto, apesar de que seu homem exterior se corrompa, contudo o homem interior se renova, ele não perde a coragem. A expressão aqui, ele não desanima, ele não desfalece. Paulo está aqui tratando da verdadeira razão de ser, que o leva à verdadeira coragem. Ou seja, esse homem interior, a parte do homem regenerado, diz, se renova, o seu espírito se renova. O original grego também transmite a ideia de um presente processo contínuo. O nosso homem interior segue renovando. E esse é um processo aqui, por paralelismo oposto à decadência. O homem exterior vai se corrompendo, o homem interior vai se renovando. Faz lembrar aquela frase de Michelangelo, artista da Renascença, escultor notável, que disse: quanto mais se gasta o mármore, tanto mais cresce a estátua. Estamos sendo transformados à imagem de Cristo. E lembremos-nos de Paulo. Vamos lembrar do sol, como falamos semana passada. O sol é uma
estrela, uma estrela de quinta grandeza, cansada, dizem alguns. E esse sol vem queimando e queimando. E a energia do sol, derramando-se sobre a terra, é aproveitada pelas plantas, nos jardins, nas nossas vidas, se transforma em oxigênio, em flores, em frutos e alimenta a vida humana. A maior necessidade do ser humano é o oxigênio, depois a água. E Paulo então coloca aqui esta primeira característica. Ele vai falar a seguir entre o presente sujeito a aflições e o futuro glorioso. Paulo faz uso aqui de um instrumento comercial, a balança. Ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Lembra aqui as balanças antigas, as mais remotas, elas tinham aqueles dois pratos em que os pesos, a referência de peso era colocada em um dos pratos e no outro estava aquilo que era pesado, e aí se comparava, não é, o peso entre as duas referências. E o apóstolo Paulo diz que este mundo, a realidade que ele experimenta é de uma leve, momentânea tribulação. E isso é importante que ele diga, porque um cristianismo inteiramente isento de sofrimento é coisa totalmente estranha, inteiramente estranha ao conteúdo do Novo Testamento. Há, na linguagem dos apóstolos, a referência a uma pesada e eterna tribulação. O apóstolo Judas diz no verso 7, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Também o apóstolo lá em Romanos 2, 5 e 9, acumulas contra ti mesmo ira para o dia e da revelação do justo juízo de Deus, ira e indignação aos facciosos, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Entretanto, o apóstolo fala aqui que é dele que crê, dos que creem, nós, ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. O apóstolo Paulo vê o trono de Deus no segundo plano. E ele diz, essa tribulação produz para nós o eterno peso de glória. É interessante esse verbo produzir, usado pelo apóstolo Paulo, geralmente em conexão com esta experiência de aflição que, por vezes, Deus sujeita ao seu povo, seu servo, produz, que é um verbo tirado da natureza, não é? Esta leve, momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima, diz o apóstolo, de toda a comparação. E aí ele então encaminha-se, falando que nossa vida está situada entre as coisas visíveis, temporárias, momentâneas, e as coisas invisíveis, eternas. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Isso nos faz lembrar os peregrinos. Abraão, ele foi peregrino em Canaã e ele habitou em tendas, ele habitou em cabanas. O autor aos Hebreus diz assim, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa,
como em terra alheia, habitando em tendas, como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Ele está aqui, isto é, está em Hebreus 11, os versos 8 e 9. Lembram-se do povo judeu lá na peregrinação, lá no deserto? Aqueles homens e mulheres, eles nasceram no Egito, eles não conheciam a terra prometida, mas eles foram guiados pelas coisas visíveis, como o fogo, a coluna de fogo, a nuvem, mas motivados por algo que eles nunca viram, mas que era real. E eles moveram-se pela promessa. E estava lá, nos seus acampamentos, no centro, vimos dias atrás, o tabernáculo no deserto, sinal e símbolo visível de coisas que haviam de vir. Quando nós lemos o livro de Jó, por exemplo, os primeiros versos do livro de Jó fala das tribulações que ele experimentou. Tribulações terríveis, tribulações nos seus bens, a perda dos bens, a perda dos filhos, a perda da saúde, a perda da tranquilidade, a dor, o sofrimento. Mas é interessante, essas coisas visíveis, o livro de Jó também vai apontar para realidades invisíveis que estavam ali, no mundo espiritual, operando na história, na trajetória do servo de Deus chamado Jó. Ou seja, nós estamos situados, irmãos, não apenas na tangencialidade, na materialidade deste mundo, nós estamos situados num mundo que tem realidades que não vemos. Há um mundo espiritual, há coisas invisíveis, há promessas que fundamentam a nossa caminhada para coisas que são invisíveis, que nós ainda não vemos. O escritor vai dizer, a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. Quando nós estamos lá lendo o Apocalipse, nos primeiros capítulos nós vemos as 7 igrejas, algumas delas passando por grandes dificuldades, lá em Esmirna, em Pérgamo, tribulações difíceis. Alguns não estavam comercializando com os cristãos, alguns foram levados à morte. Havia tribulação em alguns lugares, havia materialismo em outros lugares, havia descrença em outros lugares, havia ceticismo, frieza lá em Laodiceia, ou ainda mais mornidão em Laodiceia. A gente vê isso nos primeiros 3 capítulos, mas lá no capítulo 4 há uma mudança no cenário, na visão do apóstolo João. E João vê uma porta aberta no céu, e ele diz, e eis armado um trono no céu. A gente não pode se esquecer disso. O trono de Deus está armado. O trono de Deus está firme e não treme. Esse texto nos lembra dos dilemas do mal neste mundo e dos efeitos de nós estarmos situados nesta esfera caída. Irmãos e irmãs, nós não nos iludamos. O problema do mal é perfeitamente real. Existem desastres que ultrapassam a capacidade do controle da vontade humana. O próprio Jesus Cristo, sofreu os golpes pesados do martelo que cravaram-no pelas mãos e pelos pés. Nós estamos inseridos neste mundo. Eu, você, todos nós, nossas famílias, nossa igreja, a igreja de Cristo, a noiva de Cristo em toda a face da terra.
E nós não somos como uma arca de Noé flutuante. Nós somos inseridos nessa realidade. E aí, como permanecer nesse meio? Como permanecer nessas impermanências? Lembram-se o que disse lá atrás? A fé é a prova das coisas que se não vê, a certeza das que se esperam. É esta fé que está movendo o apóstolo a ir para além do contexto imediato da sua tribulação, das acusações que sofria, do desprezo, da eventual má compreensão ou da perseguição aberta e desabrida que eventualmente ele experimentava. Ele permanecia em meio a um mundo de impermanências. E essa mesma promessa, ela é para mim e para você. Nós também podemos passar por experimentar esta mesma realidade. Mesmo que percamos algo, nós não podemos perder esta confiança, esta fé, esta convicção. James Elliot foi um mártir missionário aqui entre os índios, na América do Sul, morreu ali pelos índios no Equador. Ele disse uma ocasião: não é um insensato aquele que gasta aquilo que não pode conservar a fim de obter aquilo que ele não pode perder. Isso é muito interessante. Aquela pessoa que gasta aquilo que não pode conservar a fim de obter aquilo que não pode perder, não é uma pessoa insensata. Lembre-se disso. E à luz destas palavras, nós podemos imitar aqui o apóstolo, que aplicava-se de duas maneiras. Primeiro, ele diz assim: não desanimamos. Ou seja, não desfalecer. Desanimar vem de ânima. Ânima é a palavra que os romanos, os latinos usavam para alma. Não desanimar, não desfalecer, ele diz aqui. Nós não desfalecemos. A minha oração para você, irmão, irmã, é que você não desfaleça, que você não perca o ânimo, que você não perca a coragem, que você não perca a fé, que você atravesse. Pelo contrário, como diz o apóstolo aqui, que você experimente esta renovação em meio à tribulação. Mesmo que eventualmente você não esteja bem, mesmo que eventualmente ao seu lado você saiba que há alguém doente, mesmo que você veja e se lembre que seus ancestrais já partiram e que você chegará à sua vez de partir, que você não se esqueça disso, não desfaleça, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Então o apóstolo nos encoraja a não desanimar, a não desfalecer, ao contrário, a nos revigorarmos, a buscarmos no tesouro de Cristo, as forças de Cristo, na alegria do Senhor, a nossa força. Em segundo lugar, ele aplica a si mesmo, focar nas coisas que não se veem e que são eternas, ele diz aqui no verso 18. Quando a pessoa ela está entregue às suas próprias convicções, ela não crê no Evangelho, ela está sem esperança, geralmente ela é tragada pelo momento. Por isso, muitas vezes, suicídios, descrenças, derrotas, enfim, a pessoa é tragada pelo momento. A pessoa é tragada por aquilo que ela vê, ou mais ainda, por aquilo que ela experimenta, ou por aquilo que ela percebe, pela maneira como ela vê a realidade.
Os discípulos no Mar da Galileia, quando experimentaram aquela tempestade, não é? Eles disseram a Jesus que estava ali dormindo: Mestre, não se te dá que pereçamos. Era assim que eles viam a realidade. Estavam com medo de serem tragados pelo momento. O mundo está aí nesse mar do Covid-19 e nós não podemos ser tragados por essa realidade. Nós não podemos ter os nossos olhos fechados para as realidades espirituais, para as coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Que nós possamos ver o trono de Deus, que nós possamos nos lembrar das promessas de Cristo, que nós possamos nos lembrar dos desígnios de Cristo durante este tempo, que nós possamos atravessar esse momento em confiança, aquela confiança que levou o apóstolo a dizer: nem a morte, nem a vida, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que, aliás, é o ponto que nós vamos trazer no próximo domingo, se Deus nos permitir. Não perca isso de vista. Não esqueça das palavras de Cristo. Que Deus aumente a sua fé. E se a sua fé é fraca, você pode chegar a Cristo e fazer como os discípulos fizeram. Eles pediram, quando viram Jesus expulsar os demônios daquele menino: Senhor, aumenta-nos a fé. Peça ao Senhor que aumente a sua fé para atravessar esse tempo e ver os desígnios de Cristo durante este tempo e o trono de Deus que está firme e inabalável. Vamos orar. Senhor, aumenta a fé de cada um de nós. Aumenta a fé daquele irmão e irmã, deste que ouve a palavra do Senhor nesta manhã. Que neste tempo, todas essas pessoas que agora nos ouvem sejam encorajadas e fortalecidas e guardadas pela promessa do Senhor, que permaneçam confiantes e não sejam tragadas, como mostrou John Bunyan, pelo pântano do desânimo, pelo pântano do desfalecimento. Traz, ó Deus, um novo vigor a cada um dos irmãos e abre os nossos olhos para que nós vejamos os exércitos do Senhor, para que nós sejamos como Eliseu e não como Geazi, que vejamos que quem está conosco é maior do que aquilo que está neste mundo. Sê com a igreja do Senhor, aqui neste lugar em São José dos Campos, e em toda a face da terra neste momento. Sê, sobretudo, com a igreja perseguida e atribulada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos através da internet. Deus abençoe a todos os nossos ouvintes e muito obrigado por sua atenção.